Uruguai, apesar de ser um país considerado pequeno aqui na América do Sul, é com só 3,4 milhões de habitantes. É muito conhecido pela sua estabilidade política e a ótima qualidade de vida em algumas regiões, apesar de estar longe de ser uma sociedade perfeita. O país vem sendo governado de forma alterada entre governos de esquerda e de direita, mas recentemente, partidos de centro-direita voltaram ao poder. Assim, o Uruguai não se define apenas como um país de esquerda ou de direita, mas como uma democracia sólida que transita entre os dois campos. Mas isso é algo que precisou de muitas décadas e de processos bastante longos e polêmicos para acontecer. E algo que marca muito e que influenciou a ideia desse trabalho foi o falecimento recente de Pepe Mujica, um homem muito importante para a história política do Uruguai, mas depois a gente fala dele. Mas a história do Uruguai e sua reconstrução política para chegar até o que é hoje é algo bastante interessante e que a gente não percebe ou não para pensar muito nisso. Então bora lá ver. Nesse trabalho, a gente vai falar sobre os seguintes tópicos: Uruguai pré-anos 2000, ditadura uruguaia, período pós-ditadura, como o Uruguai foi se transformando durante esses períodos e as influências causadas pela ditadura, a importância de Pepe Mujica, como tudo isso funciona, o estilo de vida dos uruguaios, e vamos falar sobre os problemas e desafios sociais que ainda existem no país hoje em dia. Vale lembrar que as fontes vão ser citadas todas no final do vídeo. Ditadura no Uruguai do século XX. O Uruguai viveu simplesmente 12 anos de ditadura, entre 1973 e 1985, em um regime conhecido como ditadura cívico-militar, porque contou com a participação do presidente eleito junto com os militares no golpe. Durante esse período, houve censura aos meios de comunicação, perseguição política e violência contra opositores. Muitos cidadãos foram presos, torturados e até assassinados, enquanto os partidos políticos ficaram proibidos e a Constituição foi deixada de lado. A ditadura começou a enfraquecer em 1980, quando um plebiscito rejeitou reformas propostas pelo governo. A crise econômica dos anos seguintes e a mobilização populares, como apagões e panelaços, aumentaram ainda mais a pressão. Enquanto em 1984, presos políticos foram libertados e as eleições foram finalmente realizadas, como vencedor sendo Júlio Maria Sanguinetti, marcando o fim do regime e a volta da democracia. Período pós-ditadura. Esse período do Uruguai pós-ditadura e pré-anos 2000 foi marcado por uma transição que foi acontecendo aos poucos e virando cada vez mais democrática, mas ainda enfrentando alguns desafios e dificuldades. Influência dos anos de regime. Durante a ditadura, houve perseguição, prisões arbitrárias, torturas e desaparecimentos. Então, em 1986, foi aprovada a Lei de Caducidade da Pretensão Punitiva do Estado, que ancia-ativa os militares responsáveis pelos crimes. Apesar de algumas polêmicas envolvendo essa lei ocorrendo nos próximos anos, com ela não sendo executada completamente e alguns crimes demorando para serem punidos. O Uruguai saiu da ditadura com a economia muito fragilizada, inflação alta e aumento da desigualdade e do desemprego. Com a democracia, teve que lidar com crises econômicas nos anos 90, inclusive a crise financeira de 2002, que afetou fortemente o país, mas aos poucos reformas e políticas sociais foram implementadas e melhoradas e o país foi se estabilizando financeiramente e até fortificando na indústria e no turismo de novo. José Pepe Mujica foi um ex-guerrilheiro e presidente do Uruguai de 2010 a 2015. Durante seu governo, o país implementou reformas progressivas extremamente significativas, incluindo a legalização do aborto e o casamento entre pessoas do mesmo sexo e da maconha. Essas ações colocaram o Uruguai em destaque mundial por suas políticas diferenciadas e inovadoras. Mujica é um personagem e uma pessoa muito admirada dentro e fora do Uruguai no ramo político por diversos motivos que vão muito além do seu período como presidente. Além das reformas, Mujica ficou conhecido por sua humildade e estilo de vida simples. Conquistou vários seguidores por causa da sua postura e dos pensamentos bastante éticos que ele tinha. Possuía discursos bastante fortes sobre o consumo, felicidade, solidariedade e o meio ambiente. Ele doava a maior parte de seu salário e decidiu viver em uma pequena chácara nos arredores de Montevideo, longe dos luxos de palácio presidencial. Mujica, que já não era mais o presidente do Uruguai, faleceu em 13 de maio de 2025,
aos 89 anos, após uma batalha contra o câncer de esôfago diagnosticado em 2004. Sua morte foi anunciada pelo presidente uruguaiano Yamandu Orsi, que decretou luto nacional no dia e organizou um funeral de estado em sua homenagem, que foi acompanhado por centenas de milhares de pessoas. Isso só mostrava a importância mais, principalmente, o profundo respeito e carinho que as pessoas nutriam por ele, e a necessidade de tentar retribuir de alguma forma as coisas boas que ele fez. Mesmo após sua morte, o legado de Mujica permanece vivo e influente no Uruguai e na América Latina. Sua postura ética, sua simplicidade e suas políticas progressistas continuam inspirando outras nações até hoje e provavelmente por bons anos. Estilo de vida dos uruguaios. Os uruguaios ainda carregam marcas da ditadura, até por ser um período que não faz muito tempo que aconteceu. Por terem vivido um período de censura e repressão, eles passaram a valorizar muito a democracia e a liberdade, os direitos humanos e o pensamento crítico frequente. Isso foi formando uma sociedade mais participativa e moderada com o passar dos anos. Os uruguaios são conhecidos por serem um povo espontâneo e de personalidade forte. O uruguaio médio, em geral, vive uma vida simples e comunitária, com um forte apego à família, aos amigos e, é claro, ao mate e ao futebol. Conclusão. Ainda assim, o Uruguai não é um país perfeito, e ainda existem alguns desafios sociais e problemas a serem resolvidos. Uma certa parte da população sofre com uma situação de pobreza e vulnerabilidade bem grande, especialmente as crianças, que em 2022 representavam 23% dos casos. A questão da moradia também é um problema, já que muitas famílias vivem em casas precárias ou nos assentamentos, que são tipo as favelas aqui para nós. A desigualdade social é um problema ainda existente lá. Em 2002, as mulheres recebiam apenas 71,8% do salário dos homens, e descendentes de africanos chegavam a ganhar 65% dos salários dos descendentes de europeus. E tudo isso se reflete a uma questão que parece que não é muito comentada, que é sobre a expectativa de vida dos uruguaios. O Uruguai é um dos países mais envelhecidos daqui da América Latina, com um aumento da idade média e do número de pessoas acima de 85 anos. Além disso, a maioria da população vive em cidades, enquanto as áreas rurais seguem em declínio. Isso pressiona o sistema de aposentadorias e saúde pública, já que há menos jovens para sustentar o sistema. Enfim, apesar disso, o Uruguai hoje é um país mais democrático. Preservou a sua cultura, que é muito rica, e ainda tem uma qualidade de vida melhor que a maioria da América Latina. Apesar de ainda lidar com pobreza, desigualdade e problemas de moradia, ainda assim, como todos os outros países daqui da América Latina, que também passam por isso em algumas regiões, então eles não são os únicos. Apesar disso, eles mantêm estabilidade nos últimos anos. A experiência da ditadura ficou no passado e virou uma inspiração para não cometer os mesmos erros cometidos no passado, e atualmente a alternância entre governos de esquerda e de direita mostra que a democracia segue sendo o grande pilar do país.